E o primeiro ponto é que qualquer autoimagem que a gente tem de nós mesmos é equivocada, né? Porque, aliás, vale para os outros também de uma certa maneira, mas quando eu vejo uma pessoa, eu tenho uma imagem dela, tá certo? Mas eu sou um sujeito e a pessoa é outro. Ou a gente pode até dizer, a pessoa é um objeto da minha percepção. Não é isso? Agora, eu não posso ser um objeto da minha própria percepção. Tá certo? Porque quando eu tento observar a mim mesmo, quem está observando e quem está sendo observado? Não é? Então, na verdade, não é possível eu ter uma autoimagem adequada. Então, quando se fala em autoimagem, eu costumo dizer assim, esquece esse problema da autoimagem. Claro, você pode ter uma imagem do seu corpo, uma autoimagem corporal. Aí sim, você se olha no espelho, por exemplo, ou mesmo imaginativamente, você sabe como está o seu corpo. Você pode ter uma autoimagem do corpo, não é? Mas você não é só seu corpo. E quanto mais você vai penetrando nas camadas do seu ser, vamos dizer assim, menos imagem você vai ter. Porque, na verdade, nós não somos... As imagens são sempre imagens de coisas, não é? E nós não somos uma coisa. Esse é um problema que sobre o qual a gente deve ir meditando ao longo dos anos. Devagar e sempre, como se dizia, né? E se fala hoje muito na questão mesmo do desenvolvimento da personalidade, o que é uma boa coisa. Nós devemos procurar desenvolver de fato a nossa personalidade, né? Mas toda vez que você atualiza uma possibilidade sua, toda vez que você realiza alguma coisa, você está, por um lado, ampliando sua personalidade, de fato, mas, por um outro lado, você está... Quer dizer, quando você realizou já aquilo ali, aquilo se torna já parte da sua história, vamos dizer assim, né? E não é uma aquisição... Quer dizer, é uma aquisição definitiva, mas não é uma aquisição cristalizada, vamos dizer assim, definitiva no sentido de estar já com seus limites determinados, né? Ou seja, eu mesmo, o eu de cada um de nós, não é uma coisa, ele é um ato, para usar uma expressão da filosofia tradicional, filosofia aristotélica já, né? É um ato, o ato de ser, né? Todos nós estamos sempre, quando estamos atentos, vamos dizer, quando estamos despertos, quando estamos vivos, né? Nós estamos presentes, atualizando a nossa existência. Nós somos um ato que vai, como que nós... Cada vez que você realiza alguma coisa, você atualizou, para continuar usando um conceito aristotélico, você atualizou uma potência. Por exemplo, quando você entende alguma coisa, né, você atualizou aquela possibilidade. Você tinha a possibilidade de entender aquilo,
e você passou a entender, né? Assim como se você desenvolve uma habilidade artística, você tinha a possibilidade, por exemplo, de tocar piano, e você vai atualizando essa possibilidade, de maneira que, aos poucos, você é aquele que toca piano. Mas mesmo a capacidade artística, como tocar piano, se você pensar com cuidado, você vai ver que ela não é uma coisa, ela de novo é uma ação, é um ato que você realiza. A gente pode chamar de uma ação que você realiza, né? Toda vez que você toca uma música, você está realizando aquilo ali. E depois que você tocou, para onde foi isto aí? Isso ficou no passado, tá certo? Está na nossa memória, está no que a gente poderia chamar assim a memória do universo, não é? Que de uma certa forma é uma figura de linguagem, porque o universo não tem uma própria, né, não tem uma memória propriamente dita. Ele, vamos dizer assim, você imprimiu no universo corporal, na história do universo, aquele ato. E de uma certa forma você contribuiu para a história do mundo, né, com aquela canção. Mas terminada a canção, ela está num passado que já não existe. Existe apenas na memória. Na memória de Deus também você poderia dizer que existe, usando uma figura de linguagem, né? Mas adequada, né? Então, quando você nasce, você é uma espécie de feixe complexo de possibilidades, né, de desenvolvimento. A própria língua que a gente vai adquirindo é uma possibilidade, está latente, a gente pode dizer, né, no seu nascimento.